A ideia aqui é igual eu tinha te falado, velho. A gente, tipo, falar dos projetos, então a gente começa falando ali da Fanta, né? Mas antes, velho, eu queria que tu contasse um pouco de você. Falar, tipo assim, como é que tu começou, onde é que surgiu o interesse por trabalhar com publicidade. Cara, então, eu não sei nem se eu já contei essa história pra tu de como eu comecei na área, assim, tipo, muitos anos atrás, eu acho que eu devia ter uns 13 anos, 14, mais ou menos assim. O meu irmão, ele fez um curso de web design, e aí foi o primeiro contato dele, assim, com programas, programação e tal, mas aí, como era web design, tinha meio que uma introdução ali ao Photoshop. E aí ele levou o programa pra casa, assim, eu vi ele mexendo. Cara, não lembro exatamente como que era, mas provavelmente. E aí, sim, foi o meu primeiro contato. Eu lembro eu lembro até a versão, né? A primeira versão do Photoshop CS2. E aí, esse foi o meu primeiro contato, assim, com o programa. Foi vendo o meu irmão usando. E aí avançou no ponto, assim, que o Lucas, meu irmão, ele nem seguiu com essa carreira e tal. Esse curso meio que ficou para trás, mas eu continuei usando o programa e tal, e geralmente era para trabalhos pessoais mesmo, brincadeiras. Na época da internet, assim, tinha os fóruns de animes, assim, que a gente participava e tal, para poder assistir anime, conversar sobre séries, filmes Sim. e coisas assim. E aí tinha os designers desses fóruns, que eram pessoas voluntárias ali que faziam coisas pro site, faziam botões, faziam banners, faziam o que eles chamavam de assinaturas, né? Que era uma partezinha que quando você escrevia uma mensagem, aí ficava a sua assinatura, como se fosse uma assinatura de e-mail, Sim. mas era pro fórum lá que ficava nas suas postagens. E aí os designers faziam essas coisas. Então, assim, basicamente, esse foi o meu primeiro contato aí com design nessa época. Eu era uma criança assim mesmo, mas, pô, sempre curti muito assim essas possibilidades de criação. E aí, quando foi chegando mais pro final assim do meu ensino médio, onde eu tava meio que pensando o que que eu iria fazer, eu descobri foi quando eu comecei a descobrir a publicidade, né? E assim, eu não fiz muita questão de fazer um curso de design gráfico, por exemplo, porque eu sempre também gostei dessa parte de venda, eu sempre gostei dessa parte criativa, Sim. de pensar um pouco fora da caixa e tal. Então a publicidade sempre pareceu fazer mais sentido para mim. Foi nessa época aí que eu escolhi o curso de publicidade e propaganda. E aí, pô, desde então aí estamos ativamente trabalhando como designer, como diretor de arte, pós-produção, retoque criativo, coisas relacionadas. Basicamente, isso é um pouco da minha história. Você conseguiu, então, trabalhar em várias áreas, né? Tipo, hoje você tá na 300, né? Que é no setor imobiliário, né? Correto, aí estamos trabalhando aí muito com design editorial, muito design gráfico mesmo, criação de peças, muita peça offline, também peças online, mas é muita criação gráfica, assim, material impresso, produção e tal. É uma área bem interessante, assim, muito interessante. Mas já passei por muitas coisas. Já trabalhei com retoque criativo, já trabalhei com pós-produção. É, para quem não sabe, tem muita gente assistindo a gente, né? E para quem não sabe, a gente se conheceu trabalhando numa agência de publicidade em Brasília. Era eu, você e tinha um Rafael Braz também. E, e ali a gente criava alguns projetos assim, né? Claro que dentro das limitações das demandas dos clientes, né? Mas a gente criava muitos. E eu lembro que na época, assim, eu tava começando na publicidade, né? Eu não tinha cursado, eu simplesmente caí de paraquedas lá, porque assim, é, eu comecei. O meu primeiro contato com a criação mesmo foi num canal de YouTube que eu tinha. Aí eu gravava vídeo, tipo assim, contando história que eu tinha visto na vida, assim, sei lá, contava. Só que aí foi passando o tempo, eu comecei a contar essas histórias e ilustrar elas por meio de usando efeitos visuais, tipo assim, contava essas histórias assim, né? E surgiu a oportunidade de fazer um workshop que foi o Rafael Mendes que tinha me indicado.
Era eu e meu irmão. E você dava 1 quilo de alimento e entrava. Era na Animatic. Não sei se ainda existe, né? Ficava ali na L2. E a gente foi para esse workshop e era de edição de vídeo. Ó, foi onde eu me interessei e comecei a fazer o curso, né? E aí depois eu fiz curso. Nesse curso de edição a gente aprende, tipo, aprendi fotografia, né? Tipo, edição de vídeo e tal, essas coisas. E depois. E depois eu fui fazer de animação 3D e de direção de arte também. Eu fiz, só que direção de arte não era, tipo assim, a minha intenção de fazer esse curso era para estimular a criatividade mesmo. Só que lá eu só aprendi a usar as ferramentas. Illustrator, Photoshop e tal. E depois eu comecei a trabalhar na Strauss, foi onde a gente se conheceu. Tipo assim, eu fazia esses cursos, a gente se conheceu lá. Eu lembro que até uma parada engraçada. Não sei se eu já te falei isso, velho. Mas eu lembro que, pô, sempre. Tipo, tu era minha referência ali. Eu falo em questão de ser chato mesmo na hora de criar as coisas, né? E eu comecei a desenvolver isso ali com você, velho. Tu e o Rafael, tipo assim, essa parada de ser chato mesmo com as coisas, de chegar no resultado da hora e tal. Eu lembro que às vezes, eu acho que tu não, nem deve ter percebido, mas algumas vezes você me criticava assim, eu meio que ficava mal assim, mas depois falei, pô, faz sentido e tal. Eu lembro que teve uma época, quando eu descobri o Eagle do After Effects, aquele efeito que fica sacudindo assim, né? Aí tudo que eu fazia eu botava esse Eagle, a expressão, né? Aí uma vez eu ia te mostrar os projetos, aí todo projeto que eu te mostrava tinha esse negócio. Aí tu, velho, por que que tu bota tudo navegando assim? Tu fazia arte, a capa de Facebook, eu ia animar e todo mundo assim, né? Navegando. Aí, tipo, aí eu lembro que. Mas só que, velho, isso aí, velho, tipo, esse tipo de crítica, né, que a gente recebe, velho, isso ajuda demais, velho. Porque se você sabe, se você entende que aquilo lá é justamente pra você melhorar seu trabalho, pô, tipo, você melhora muita coisa. Tipo assim, se a gente for saber. Mas é isso. Aí a gente se encontrou lá na Strauss, a gente trabalhou, sei lá, uns 2 anos juntos, sei lá, 1 ano e pouco, sei lá. Tu saiu Foi mais antes. ou menos. Mais Aí ou menos isso aí. eu fiquei 3 anos nessa agência. A gente chegou a trabalhar junto na 300 também. O Rafael tava lá, eu não sei se ele te chamou primeiro. Tu já tava lá quando eu cheguei. Eu tava lá quando você chegou. Aí depois eu fui, trabalhei um tempo, foi alguns meses na 300, que é alguns meses, porque, velho, na época eu lembro que eu já tava querendo cair pro 3D, velho. Na Strauss, tipo assim, eu até tentava ter algumas demandas, só que tipo, não surgia porque não era demanda dos clientes lá, entendeu? Lá era mais filmagem, captação com drone, essas coisas. Mas na 300 eu vi essa possibilidade. Só que lá dentro não mexia diretamente com 3D. Os projetos tinham 3D, só que eu não mexia com isso, né? Tipo, mexer mais com a parte de procurar, tipo, encontrar as trilhas lá pra colocar nos vídeos, fazer as montagens, algumas coisas assim, tipo um lettering, alguma coisa. E eu fiquei pouco tempo justamente porque lá eu não ia ter esse contato. Tipo, não tinha essa demanda pra mim lá, né? Aí foi quando eu saí e foi quando a gente fez o primeiro projeto, o da Fanta, que eu já postava alguns, já mexia com 3D e jogava lá no Instagram, aí tu me chamou, né? A gente voltou a conversar, ficou de mal, aí a gente voltou a se falar. Projeto muito importante aí pra nós, né? Esse projeto que a gente, cara, trabalho ele é complicado. Se você trabalha com a pessoa, você interage com ela direto. Se vocês não estão trabalhando junto, tem a correria do dia aí, realmente fica complicado manter esse contato, mas eu acho que, tipo, como a gente estava em momentos da vida onde eu queria evoluir na minha área, tu queria evoluir na sua área, e aí a gente meio que de forma super orgânica, natural, pô, vamos fazer um collab juntos aí, vamos, tu faz a parte do 3D, eu faço a parte de retoque, vamos criar alguma coisa juntos, vamos ver o que que sai. E foi um projeto incrível aí que, Sim. assim, eu falo incrível no ponto de vista na época, a gente gostou muito. Hoje eu enxergo que ele tem muitos problemas É. técnicos, mas é um projeto incrível porque ele abriu muitas portas pra gente, né? O que eu achei massa foi que, assim, igual você tinha falado, né? Que, tipo, eu tava querendo já meter a cara no 3D e tu sempre curte essa parte de fazer o retoque publicitário, né, tal.
E, cara, foi o resultado de duas paixões, velho. Tipo assim, nós dois apaixonados ali pelo que a gente fazia e sem perspectiva remunerada de fazer isso, a gente falava, velho, vamos fazer pra gente mesmo, como se fosse o cliente real. Isso é até uma coisa que, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que tá entrando na área, tipo, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, você criar as próprias demandas no início, porque elas não vão chegar do nada. Tipo assim, ah, hoje eu quero trabalhar com 3D e já vai chegar cliente batendo no seu porta. Não é assim. Você tem que ter algo para mostrar, né? E o portfólio é um exercício para isso. Tipo, e é uma porta gigante para você realmente desenvolver suas habilidades ali, né? Sem limite. Total. E é uma tecla que, velho, qualquer pessoa aí que da área que ensina, que compartilha, vai falar isso, né? O portfólio ele é sua principal ferramenta e não necessariamente precisa ter trabalhos reais, né? Se tiver, ótimo, mas os trabalhos pessoais, eles são tão importantes quanto, né? Ele mostra muito ali, né? Pode mostrar uma ideia criativa, pode mostrar uma capacidade técnica, pode mostrar um conhecimento numa determinada ferramenta ali, e isso é o que o cliente vai ver e vai se interessar, né? Sim. Tipo, é massa lembrar também que foi a partir desse projeto da Fanta que surgiu a 28 Black, 28 Black. Não sei se eu falo português ou inglês, mas foi onde surgiu esse cliente que Nosso primeiro cliente internacional. primeiro cliente treinador foi engraçado, velho. É, quando eles chegaram, foi bom porque assim, é, meio que provou essa questão que eu tava falando do portfólio, né? Que a gente tava falando, tipo assim, de como o portfólio ele treina a gente pro mercado mesmo, né? Pra uma demanda real. Porque o cliente chegou e pediu exatamente um projeto igual aquele, velho. Ele chegou e exatamente falou isso. Falou, vocês querem fazer um projeto igual esse para uma marca de energética aqui dos Estados Unidos? E a gente bora. Só que aí, e o orçamento? Eu, particularmente, não sabia dar orçamento nem aqui no Brasil, filho. Ainda mais lá fora. Aí chegou o cara e falou, não, quanto é que vocês cobram? Aí a gente pegou e foi fazer reunião, eu e você, né? Falei, não, velho, 4.500. Não, vamos botar um para um, velho. O que a gente cobraria aqui, a gente cobra lá para ele, pô. Só que é em dólar. Aí não, 4.500. A gente mandou o e-mail, né? Primeiro a gente fez a reunião com ele. E aí onde entra também a importância do inglês, né? Tipo assim, de saber o inglês, de entender, que a gente conseguiu ter essa conversa com ele para entender a demanda. E na hora de passar o orçamento, a gente colocou 4.500. Chegamos nesse valor, 4.500. Aí botamos lá o cifrão 4.500. Mandamos para ele. Não, a gente mandou o U não, só colocou cifrão, velho. Tu lembra? A gente colocou só cifrão 4.500. Aí ele mandou, ah, esse valor é em dólar ou em real? Porque se for em dólar não tem sentido nenhum. Aí a gente foi em reunião de novo, nós dois. Aí, ô, velho, a gente bota o bicho pra correr ou a gente fala que é em real e recebe baratinho por isso aqui? Não, não era barato, porque, tipo assim, era o valor que a gente iria cobrar em real para um cliente, né? Mas aí a nossa esperança de ganhar 5 vezes mais foi por água abaixo. Ali, na verdade, foi mais um choque de realidade, no sentido de que, cara, a gente estava começando, a gente ainda estava se entendendo, e aí. E a gente tá. E assim, olhando atrás, eu não lembro exatamente como foi essa conversa, mas com certeza tem os e-mails salvos aqui, dá pra gente ter essa lembrança, mas como é importante também ter o pé no chão, né? Reconhecer que a gente, tipo assim, até ser humilde mesmo, a gente estava começando, nosso portfólio ainda estava iniciando, Sim. e aí, né, faz parte do processo você também não crescer o olho tanto, né? Foi mais que esse cliente a gente ficou, foi que uns 2, 3 anos fazendo alguns projetos para eles, não foi? Foi um bom período de tempo aí, Tipo foi assim, um. chegou a demanda. E no começo, assim, uma coisa que foi muito legal, que entra também a questão da nossa honestidade, né, na hora de trabalhar. Assim, no começo o cliente não conhecia a gente, tipo assim, ele não sabia até onde a gente poderia chegar para entregar as demandas que ele queria, né? Mas no começo ele ainda meio que contestava, tentava entender o porquê do valor que a gente, do orçamento que a gente passava para eles, né, tal.
Só que foi passando o tempo, ele só passava a demanda e a gente criava, velho. Tipo, ele não ficava mais questionando os valores, porque ele realmente sabia o que a gente entregava, né? E sabia que a Exatamente. gente se esforçava para chegar, para superar o que ele esperava, né? Isso Foi uma aí, relação construída é, e a gente, caramba, e a gente fez de tudo para ele, né? Acho que foi um cliente bem completo. Primeiro que a gente cobrava por projeto, é, então não era FII, não era valor mensal, era por projeto, era por dificuldade, né? Lembra que a gente conversava muito sobre isso. O projeto chegava, e aí, como é que vai ser, quanto de trabalho a gente vai ter aqui? Então a sim, gente era muito justo nisso, né? Do tipo, pô, esse projeto é de boa, vamos cobrar um valor sim, justo. Esse projeto será trabalhoso, vamos cobrar um valor justo da mesma forma. E tinha de tudo, tinha demanda só 3D, tinha demanda só top, Photoshop, tinha demanda só retoque, tinha, pô, fizemos eventos para ele, é, várias peças de evento, comunicação de stand, assim, a gente fizemos vídeo 3D, animação, realmente foi um cliente muito completo aí, fizemos muita coisa para eles, né? sim. E foi bom, assim, até pra gente entender. Pô, a gente treinou no portfólio com o projeto da Fanta e chegou o cliente real passando as demandas pra gente. E a gente já tinha treinado, velho. Tipo, isso foi muito massa de aprender com o processo. Vamos falar do projeto da Ford de 2022, que foi no mesmo esquema da Fanta, né? Só que agora com uma cabeça a mais, tijão, o nosso concept arts aí. E foi massa porque foi mais. Eu vejo assim que foi um novo jeito de testar as habilidades, né? Tipo assim, de entender, de buscar entender como é que iria funcionar comercialmente, né? A questão do trabalho, mas também testar as habilidades. Eu lembro que esse projeto foi um que. Lembrando que, sim, esses dois projetos da Fanta e da Ford, nesses dois eu ainda tava como freela, né? Tipo assim, eu atuava como freela, foi antes da Cave Studio acontecer. Porque a Cave Studio ela aconteceu justamente da necessidade, tipo assim, das demandas que vinham chegando e tipo, como freelancer, né? E eu tive que expandir isso de alguma forma, né? É, e nesse projeto a gente chamou o Tijão, que por coincidência é meu irmão, e ele é muito bom, desenho ilustrador, incrível e tal. E a gente chamou ele para poder fazer os primeiros esboços desse projeto, né? Foi quando ele começou a desenhar ali a composição, a gente direcionava ele ali mais ou menos para o que fazia sentido. Uma coisa até que eu tava conversando, eu não lembro, eu tava conversando esses dias com alguém e a gente tava falando, né, assim, como o concept de arte funciona, né? Porque ele precisa trabalhar dentro das limitações das próximas etapas. Então, pô, ele vai fazer uma composição de cena, mas ele tem que saber se uma câmera no mundo real reagiria daquela forma. Se uma câmera no mundo real, na posição que ela tá, enquadraria aqueles objetos daquela forma, né? E o João Felipe também era os primeiros projetos que ele ia pegar nesse sentido e a gente conseguiu treinar junto, né? A gente aprendeu a lidar com concept arts ali, trabalhando com a gente nesse projeto do portfólio. E o João Felipe conseguiu aprender como é que funcionavam essas demandas, né? Para ele. Hoje ele pega o projeto, tipo assim, ele já faz projeto com a Mandrill também, ele cria uns storyboards lá para eles e tal. Mas, mas foi bom porque, assim, mais uma vez o trabalho de portfólio se provando, né? Como isso aí agrega para nossa carreira, né? Assim, tipo, essa arte do storyboard, ela, pô, é muito antiga, né? Utilizada no cinema, justamente para antecipar os planos, né? As pessoas ali entender exatamente o que fazer na hora de fazer, né? E aí quando a gente trouxe o João foi mais sobre isso mesmo, né? Da gente e assim muito importante da gente também falar que é a era pré-inteligência artificial, né? Sim, Que assim, a inteligência artificial hoje é o quê? Você descreve uma cena ali e ele vai te gerar uma imagem com sim, base nisso. E o João entrou no nosso grupo aqui, nessa parte. Tipo, a gente tinha uma ideia, a gente conversava, pô, vamos fazer essa ideia. E aí o lance da ideia, igual eu falei, essa era pré-inteligência artificial. Eu imaginava uma coisa,
às vezes você imaginava outra, mas o João ele desenhava e colocava no papel exatamente o que a gente queria. E aí a gente ia lapidando e tal. Sim. Então foi foi bem interessante essa parte aí e assim, ele também não só fez isso, né? Ele fez também algum um 3D muito importante da ideia, né? É, no o João Felipe ele sempre desenvolveu muito, eu sempre vi ele estudar, isso assim desde criança, né? A gente foi estimulado a desenhar desde da infância. Meu pai sempre incentivou a gente a desenhar, tipo, trazia materiais, tipo assim, ele sempre queria comprar o melhor lápis de cor pra gente desenhar, e tal. Isso aí a gente desenvolveu bastante. Só que, claro, o João Felipe desenvolveu muito mais que eu, né? Ele foi muito além, assim, de começar a estudar anatomia, e ele sempre desenhou muito animal, muito monstro, essas coisas. E a gente usou isso justamente para fazer o fóssil, né, que estava crustado lá na montanha, né? E foi bom que foi a junção das habilidades de todo mundo, né? Foi onde eu consegui explorar o meu 3D puxando pro automotivo. Foi praticamente o primeiro projeto automotivo, assim, que eu realmente me doei ali para fazer, que eu lembro que eu gravei a tela, né? Foram 30 horas corridas, né? Tipo, para montar a caminhonete. E o João Felipe meteu a cara ali na escultura. Tipo assim, ele sempre teve essa habilidade para usar a mesa digitalizadora, né? Então, ele fez a escultura ali do esqueleto e explorou essa habilidade dele também. Uma coisa, uma curiosidade também desse projeto é que essa não foi a primeira ideia que a gente teve, né? É, Você lembra que a era o gente dragão. seria, na verdade, um dragão, né? E aí as limitações da máquina não tava deixando fazer todas as. Na verdade, to- era até o que eu tinha te falado mais cedo, velho. É assim, é, às vezes acontece da gente criar alguma coisa achando que aquela é a forma ideal de fazer, aí, tipo, você vai procurar um tutorial de alguém fazendo algo parecido, você vê que tem outro caminho muito mais simples e mais leve de fazer. E a gente foi tipo assim, o Tijão seguiu por um caminho que ele achava que era o ideal, tipo assim, subdividiu um milhão de vezes, o computador fritando, e ele lá criando, até onde deu. Aí não deu, a gente teve que mudar a ideia. E isso é uma coisa legal também dos projetos, tipo assim, a gente saber adaptar as ideias, né? A gente sempre tem um plano B, C, pra... A gente sabia que, assim, a ideia era. Eu não lembro exatamente qual era a pegada do dragão, exatamente, mas a gente, meu, cara, o que que a gente consegue aproveitar disso aqui para esse projeto? Sim. Foi mais ou menos assim a conversa, né? E aí, Eu lembro que a ideia era, tipo assim, era mostrar que a caminhonete não tinha medo de nada. Aí botar ela de frente com um dragão. era mesmo. Inclusive a Volks fez um comercial assim, né? Tipo, envolvendo. Só que o deles era uma animação 3D. Eu não sei qual foi o estúdio que fez. Mas eles fizeram uma parada bem. Copiaram a gente. Depois, Ah, ah, copiaram depois a da gente. gente. Aí eu lembro que no nosso grupo lá a gente até compartilhou, né? É. Olha só, os caras fizeram o que a gente queria ter feito. Mas é isso, faz parte. É os problemas do 3D. É. Infelizmente aí ainda exige Inclusive, o João muita Felipe aí. chegou a colocar no portfólio dele esse dragão. Ele finalizou lá e fez umas coisas e colocou o projeto lá, o render, no portfólio dele. Sério? Foi. Eu não cheguei a ver, não. Depois vou olhar. Eu acho que ele parou ali naquela etapa. Em relação à modelagem, ele só trabalhou a textura lá e renderizou umas poses lá. Mas foi massa, velho. E o bom foi, tipo assim, no portfólio a gente tem, né, o making of de como foi feito e tal. E, Sempre gostei muito dessa parte de processo, velho. é, Sempre gostei muito. Eu ah, acabei não falando isso da minha parte ali da minha história, mas, cara, eu lembro que eu era viciado, assim, no meu início de assistir vídeos de speed art, assim, que tem sim, no YouTube. E, caramba, o que eu aprendi vendo outras pessoas criando é, pô, devo muito a essa galera. E assim, por causa disso, eu sempre fiz muita questão de compartilhar os processos dos meus projetos também. Por causa disso, eu acho, pô, eu aprendi aqui, eu sinto que eu devo um pouco a essa comunidade aí, da galera que cria, de realmente compartilhar como foi feito, e de forma gratuita mesmo. Muita, essa galera nem queria ganhar nada com isso, pelo menos não que eu saiba. Eles compartilhavam no YouTube lá tudo pra galera assistir mesmo, assim,
Foi muito massa, assim, essa parte. Então, o nosso projeto sempre teve. E até, tipo assim, eu acho que aí a gente entra também na questão da IA hoje, né? Assim, a IA tem facilitado muito a nossa vida, tipo assim, na questão de criação, justamente igual você tinha falado em relação a criar o conceito de uma cena, né? Pô, você escreve a sua ideia lá, da forma que você falaria para alguma pessoa fazer, e ela te entrega ali uma referência, tipo assim, ela já te entrega uma arte finalizada, só que, tipo, você perde na questão do processo. Para quem gosta do processo, tipo assim, você perde ali. é, mas ela já te. Ela soma. Ela tem as referências ali, pô. Diferente da gente, a IA tem a referência do mundo inteiro, velho. Tipo, ela tem todas as referências do mundo inteiro e ela te entrega assim, rápido, entendeu? Só que para quem gosta de criar e para quem gosta de ver o resultado, ver o conceito da peça mesmo assim, a IA já perde o sentido usar ela, entendeu? E Mas foi muito bom, assim. Foi bom a gente ter vivido essa transição, cara. Tipo assim, a gente ter pego de quando tudo era, assim, diria manual, talvez, e a IA hoje, entendeu? Então a gente consegue saber onde a IA pode ajudar a gente, tipo assim, onde era a dificuldade que a gente tinha antes e onde a IA resolve hoje. E, e de verdade, para quem gosta de criar, tipo, a Para IA, quem tá começando, já vai entrar nessa era aí. é, Os cursos eu imagino que estejam aprofundando muito nessa parte, né, de e assim, realmente é um pouco triste assim, justamente por causa dessa parte aí, vão acabar perdendo um pouco do processo e pô, o processo para mim ele ainda é muito importante assim. Eu como um cara que utiliza IA no dia a dia e eu acho ela muito importante, eu ainda a IA ainda é incapaz de me substituir em qualquer sim. lugar. Não tem como. É, aqui na Cave eu tenho até às vezes eu compartilho de novo aí nos stories, né? Tem uma animação que eu fiz aí. é, eu fiz tipo uma animação de uma máquina que a IA, né? E falando que agora as criações da página tipo, da Cave Studio são feitas por SA. Mas justamente essa brincadeira de o próprio vídeo desse negócio ter sido feito na mão mesmo, velho. Tipo, animação é mesmo. E e eu acho legal isso, tipo assim, não perder a identidade, sabe? Tipo assim, igual, pô, tu curte os processos lá, mas, pô, tu. Não é porque a IA tá aí que tu vai deixar, velho. Claro, vão ter as demandas de IA pra tu fazer. Você tinha me falado, eu acho que a gente não gravou aqui, mas você tinha falado sobre lá na 300 como tem facilitado na questão de humanização das peças, né? Tipo assim, alguns projetos que vocês conseguem usar IA pra poder colocar os humanoides, tipo, os personagens ali e provavelmente já vem com a luz, tudo pronto já, tipo, você não sabe que é um IAC, né, que foi feito ali. É um processo bem mais acelerado, bem mais rápido Sim. e dessa ambientação, né? De inserir uma pessoa numa determinada cena e para que as pessoas que forem ver aquela imagem, elas realmente conseguirem se visualizar naquele ambiente e de uma forma totalmente automatizada, né? O Sim. que antes levaria horas aí, você encontrando uma pessoa num banco de imagens, recortando, ambientando, passando horas ali tentando inserir aquela pessoa na cena de uma forma perfeita, hoje é feito de uma forma muito automatizada, né? Sim. Engraçado assim, cara, porque eu tava até tenho acompanhado em 2022 aí que eu trabalhei na equipe de retoque lá na Coca-Cola, né, para Sim. fazer umas imagens aí para na época da Copa do Mundo. Ah, massa, queria que você falasse desse projeto depois, velho. Cara, esse projeto aí, vamos falar dele logo então. Ah, Em 2022 aconteceu esse convite aí de uma agência lá da Holanda. E aí o convite era para eu fazer parte de uma equipe aí de eu não lembro, eu acho que eram uns 5 retocadores aí de imagem, cara. E aí o objetivo era trabalhar diretamente para a Coca-Cola na época da Copa do Mundo. E o objetivo era inserir a
várias garrafas de Coca-Cola, lata, garrafa, PET, de diversos tamanhos, em várias cenas, em várias pessoas. E assim, era um trabalho extremamente manual, cara. Muito manual, era horas ali você fazendo essa ambientação. Tinha um olhar muito clínico, assim, do nosso E assim, supervisor. no padrão da Coca, né? Padrão Coca, padrão, pô, Copa do Mundo, assim, extremamente importante, né? E aí, só que assim, é engraçado como as coisas andam. Hoje em dia, esse processo manual lá nessa agência não existe mais. Foi totalmente substituído por inteligência artificial. Hoje eles têm um programa lá, em parceria com a NVIDIA, de que esse processo de substituição de elemento, no caso uma garrafa, uma lata, etc., ele é feito totalmente automatizado de uma forma igual a IA faz mesmo, tipo, a sombra, luz, tudo é feito já direto e o resultado sai ali muito mais rápido, muito mais, né, automatizado assim mesmo. Sim, Então, e assim, pô, isso numa era que eles já estavam fazendo isso, introduzindo nessa época, em 2022. É uma era pré-chat GPT, né? sim, Assim, aí ela estava era o boom, né? Estava prestes a acontecer esse grande boom das inteligências artificiais. Mas assim, foi legal fazer parte mais ou menos dessa história aí, né? Tipo, tava ali no, óbvio que eu não sou da equipe dessa programação aí, mas eu tava ali meio que sabendo que isso iria acontecer e tá acontecendo agora, isso já é uma realidade, né? 3 anos depois, né? Em pouquíssimo tempo. É, sim. assim, por um lado, pô, a minha profissão na época, ela não existe mais. Eu imagino que não existe mais, mas, pô, como um cara que sempre gostou de inovação, eu acho muito incrível. E aí cabe a mim estar sempre me adaptando aí às tendências, né? Eu acho que eu também tenho um pouco de responsabilidade para estar sempre estudando e vendo onde realmente eu vou continuar sendo útil, né? Sim. É uma coisa que eu falo também, assim, é que, o Fernando Senhor, né? Tipo, uma coisa que a gente percebe, né? É que as empresas grandes, elas não vão deixar de produzir os conteúdos, deixar de chamar pessoas para produzir, para ficarem responsáveis pela produção dos seus conteúdos por conta da IA. A diferença é que eles vão continuar chamando as pessoas para fazer, só que, tipo assim, claro que o mercado vai ser direcionado. Nossa, como é que eu posso falar isso de uma melhor forma, vai? Tipo, que vão continuar tendo pessoas responsáveis pela criação. E as pessoas que dominam a inteligência artificial, que, tipo assim, sabem até onde ela pode ir, sabem o que, que ela pode fazer a mais por ele, sabem onde ela pode facilitar o processo ali, essas pessoas é que vão se destacar, cara. Tipo assim, eu acho que isso é uma conversa que a gente já tem ouvido falar bastante, tipo assim, é o que tá sendo, é o que a gente ouve falar. E eu tinha até falado dessa questão da Cave Studio, né? Tipo, dessa brincadeira que eu fiz, o negócio da IA lá e tal. Só que, cara, eu não descarto a IA, sabe? Tipo assim, eu uso, tipo, pra, pô, criar uma textura. Pô, velho, eu não tenho que ficar mais me matando pra procurar na internet pra criar uma textura, velho. A IA cria pra mim um rótulo de um produto genérico, às vezes pra compor uma cena. Pô, a IA gera pra mim, velho. Às vezes o próprio produto, dependendo da finalidade, tipo, do modelo 3D, por exemplo, dependendo da finalidade dele, se não é para uma função específica, onde a gente precisa da retopologia perfeita, é, a IA já cria pra gente, velho. Entendeu? Tipo assim, eu vejo que, sei lá, para jogo, dependendo do tipo de animação, onde a gente precisa da malha otimizada para aquela finalidade ali, envolve o trabalho humano ali também, para corrigir. Mas eu acho que gerar o modelo 3D ali, a IA já gera com facilidade incrível. Inclusive, tipo, eu fui muito resistente no começo, quando eu vi que a IA tava começando a gerar imagem e tal, eu falei, não, não vai chegar no 3D não. Já tinha chegado, velho. A IA já tinha chegado, pô, já gerava, tipo, através de imagem. Tu manda uma imagem pra ela, ela já faz. Aí eu ficava, tipo assim,
Aí eu deixei de questionar a IA em relação ao 3D e comecei a me perguntar como é que ela imaginava a parte de trás do objeto, que ela nem estava vendo. Só que, velho, ela junta referência, ela sabe que aquela imagem ali parece com essa e tem esse negócio que mostrando de trás em alguma página da internet, ela pega aquela referência lá junto e faz, velho. Entendeu? E é assim que funciona. E saber entender que isso é uma vantagem, tipo assim, a IA chegando no mercado criativo é uma vantagem, velho. Isso aí faz total sentido. A gente teve o evento Adobe Max agora, né? Foi esse mês agora, né? E Hoje, uns 10 dias atrás, né? teve a Adobe Max e eles trazendo um monte de ferramenta de IA lá e tal. Cara, qual o sentido da Adobe em desenvolver ferramentas de IA se for para tirar o trabalho das pessoas que usam a Adobe, entendeu? Então é justamente a Adobe trazendo soluções para quem usa as ferramentas dela para poder acelerar o processo. Simples assim, velho. É assim, ó, como eu trabalho muito nessa parte de produção e design gráfico, assim, e algumas coisas dependem muito de resolução, Sim. solução boa. E hoje, assim, pode ser que assim, daqui a um tempo a galera que assista esse corte, esse vídeo, já não faça sentido o que eu vou falar agora, mas porque aí ela avança muito rápido, né? Mas assim, hoje o maior problema é resolução. As IAs elas não entregam ainda coisas com qualidade muito boa. Existem ferramentas de que você consegue dar o upscale, né, e melhorar a qualidade, mas ainda não é perfeito essa IA, ela tem muitos problemas ainda. E assim, nessa versão atual do Photoshop aí, por exemplo, eles introduziram lá essa ferramenta também de upscale dentro já do próprio Photoshop. Ele te dá algumas opções que são boas assim tudo, mas longe de ser perfeita ainda, não resolve. E por que eu falo isso? Que, por exemplo, às vezes eu vou fazer um book, por exemplo, que é um tamanho muito grande. Ele é de impressão, né? O book ele é. Exato, ele é impresso. Então, estamos falando aí de tamanhos assim, 30 por 30 centímetros, ele é aberto 60 por 30, né? Então, assim, tem mais de meio metro, é muito grande. Sim. É uma resolução muito grande, assim, por página. Se você for usar aquele generative do Photoshop ali, de aquela IA ali, cara, aquilo ali No não vai restaurador não resolver. percebe, né? Você vai perceber, você tem que fazer algumas. Aí entra esse olhar técnico, essa exigência, né? Que eu sou muito chato com essa parada. E de realmente o olhar ali, ele é muito chatinho nesses detalhes. Eu sou. Mas, por exemplo, se você faz peças muito pequenas para o digital, para as redes sociais, pô, aquela ferramenta ali é perfeita. Ela É. funciona muito bem, ela resolve muito bem, assim, bem Tem até demais. uma das que eu vi lá, que foi a da ambientação, que Harmonize, né? eu acho que você pega a imagem, você posiciona a luz do jeito que você quer. E também tem outro que ele, esse negócio de transformar a imagem 3D, que eles pegaram até duas crianças assim, em pé, e ele muda o ângulo para você adaptar justamente ao ângulo da cena em geral, né? Essa eu vi o vídeo, mas eu não testei ainda. Essa eu tô um pouco por fora, assim, É, de como funciona na prática. sim. Mas, pô, velho, tipo, é muito massa. E é muito da hora a gente ficar ligado e a gente discutir isso também. É uma das coisas, assim, que a gente acredita aqui na Cave, né? Que é tipo assim, é, a gente não cria só uma peça, tipo, um projeto, uma animação por criar. A gente cria um conceito ali, velho. Então, o que a gente entrega no final é justamente o trabalho que foi desenvolvido, saber que aquele projeto foi pensado para aquele cliente, para aquela demanda dele, para falar, para passar aquela mensagem que ele quis passar, né? E a partir do momento em que a gente não envolve a IA no processo de criação, eu falo, em alguma etapa a gente pode usar, mas eu falo no desenvolvimento, a partir do momento que a gente não usa a IA ali, a gente abre a possibilidade de criar algo novo, velho, o tempo todo.
Porque a IA, querendo ou não, ela usa as referências de projetos que existem já, que já existem, mas ela não cria algo novo. Tá certo que, tipo assim, a gente precisa de referência para poder criar e tal, só que tudo, tipo assim, a gente tem essa possibilidade de criar algo novo. E é onde eu queria entrar com o projeto da Porsche agora, que foi muito massa, que foi um exemplo muito bom disso, porque foi não foi o que saiu no final, mas a ideia principal era uma viagem que a gente teve de colocar a Porsche andando de cabeça para baixo na ponte JK. E foi o primeiro projeto de portfólio que a gente botou a cara para vender para as marcas, né? Tipo, a gente chegou a enviar esse projeto para validar com algumas empresas aqui no Brasil que fazem a revenda, né, da Porsche. Esse projeto chegou a ser enviado para a Porsche. Infelizmente não foi aprovado, mas foi enviado para eles. Foi mais um projeto onde a gente colocou o João Felipe, né, para fazer o concept art, para fazer montar a composição da cena. Esse foi onde a gente gastou mais energia para fazer, né? Que teve captação com drone para pegar o HDRI, né, as cenas environment. No final a gente decidiu usar só o 3D. Cara, então, ó, esse projeto foi um projeto ambicioso pra caramba, porque a gente queria inserir a Porsche em várias cenas, né? Era vários ângulos diferentes. E aí a gente, primeiramente, a ideia era essa, pô, vamos fazer um projeto da Porsche, né? E aí a gente, pô, o que que a gente vai fazer? Onde que a gente vai colocar ela? É, Qual é a é ideia dessa bom, vez? é bom lembrar que assim, antes de chegar com a ideia de ser a Porsche, é bom lembrar que a Porsche é um carro que eu sempre gostei do design deles, né? Tipo, de cara assim, eu sempre achava legal o design, né? Tipo, como eu achava, tipo, as formas, apesar de ser simples, o formato dele eu achava muito da hora, assim, tipo, aerodinâmica, não sei. Sempre me atraiu muito, assim. A gente chegou a ver outros modelos também, a gente tinha pensado em fazer com carro popular, não era alguma coisa assim? Não lembro direito. Não lembro se a gente chegou a considerar outros carros, não lembro Eu sei de. que eu gostava da Porsche, eu queria ter alguma coisa com a Porsche. Na verdade, até tenho um projeto antigo, tipo, de antes, só que, tipo assim, eu lembro que eu fiz a metade pra frente, o carro, fiz o mais parecido possível, aí da metade pra trás eu inventei qualquer coisa lá. Eu fazia as coisas pela metade. Mas esse, pô, esse projeto aí a gente ficou, né? O que que a gente vai fazer? E aí nós somos de Brasília, né? Então, pô, vamos inserir aí a arquitetura de Brasília, né? É uma cidade que é famosa por isso, né? Tem muitas coisas interessantes. Aí lembro que a gente foi até lá na esplanada, né? Dos ministérios, a gente pensou em fazer várias coisas de lá, mas aí decidimos, vamos colocar só no, na ponte JK mesmo, Sim. que vai ficar legal. Quando a gente estava montando nossas referências, nosso mood board, tinha muita coisa que trazia a ponte JK para a gente usar ela, né? Sim. E aí quando a gente chegou lá, aí, tipo assim, a situação da ponte JK não era das É melhores. assim, a gente idealizava. É engraçado, né? Porque a gente, tipo, às vezes passa por lá, assim, mas nunca tinha passado reparando ela, né? Não olha É, exatamente, né? aí quando a gente chegou, cara, a ponte nada a ver com o que a gente tinha imaginado, velho. Tipo assim, toda suja, porque ela é antiga, velho. Querendo ou não, velho. De quando fez ela, nunca fizeram mais nada, velho. Tipo, aí só o formato que era o mesmo. Aí Só foi no onde a gente cartão foi. postal. A gente não queria, a gente queria justamente misturar os estilos, né? Tipo assim, misturar fotografia com CGI, mas essa opção foi sumindo de acordo com o nosso desânimo também, né? De usar as fotos da ponte. É porque você lembra que você tava com o drone. Ah, eu lembro mais ou menos. Pô, vamos fazer alguma coisa relacionada ao drone. Porque, pô, eu Eu sou paguei fã caro de e queria drone. usar. Pô, eu sou muito fã de drone. Eu gosto pra caramba das imagens vistas de cima. Cara, vamos pensar num projeto aí pra usar o drone. E, e é isso. Vamos. Tipo assim, o principal aqui é ter o drone. Era, era o foco número um, só que acabou que ele só serviu de referência mesmo, né? É.
Mas foi massa pra gente entender, né? Tipo, essas cenas foram. É, querendo ou não, as imagens do drone foram usadas, mas não no render final, né? A gente optou pelo 3D e justamente a vantagem é essa, né? Da gente poder escolher o que a gente quer mostrar. Então, tiveram artes ali das que seguram a ponte que a gente removeu. Tipo assim, pô, vamos tirar essa aqui porque a composição fica melhor. A gente limpa essa parte da cena para poder destacar o carro, talvez. E, e foi legal por isso, assim. A gente acabou usando o drone para criar alguns HDRIs, né? Porque o drone a gente consegue posicionar ele como a ponte é alta, então para a gente criar um HDRI lá de cima, de onde a gente queria pôr o carro no primeiro momento, a gente precisava criar esse HDRI, né? E tinha que mandar lá. E o drone fazia isso. Ele para e tira várias fotos e monta o HDRI para a gente fazer os reflexos no carro. É, eu lembro que o drone até perdeu um pouco de sinal. Eu ficava com medo dele bater lá. Porque dali, se ele caísse, já era, velho. Mas uma coisa que eu acho massa é justamente a gente poder. A gente arriscar mesmo para criar, velho. Tipo assim, a gente já tava sendo usado na ideia. Não tinha para que a gente se limitar no processo, né? E isso que foi massa. E uma coisa que eu sempre achei muito massa, velho, tipo, quando a gente faz projeto junto, é justamente a gente não se limitar, né? É, a única coisa que limita a gente é a ferramenta. Pô, a ferramenta que a gente vai usar não dá pra fazer isso, mas a gente vai até onde ela consegue. E isso eu incentivo sempre o próximo projeto, né? Não sei se isso é arriscado, de tipo assim, pô, a gente tá indo além nesse projeto aqui, o que que a gente vai inventar na próxima, velho? O que que a gente vai inventar na próxima? Isso é massa. Uma coisa também da ponte aí era que ela era muito movimentada, né? É. E assim, a gente sabia que era, mas aqui, até a gente fazer as fotos, de novo, a gente tem uma ideia e é normal você, depois que você pelo menos tenta executar essa ideia, ver que, tipo assim, pô, talvez não vai dar certo como a gente gostaria. Então, de novo, vamos adaptar aqui, vamos ver o que que a gente consegue fazer. E aí entra nesse lance do 3D, né? Que foi assim, realmente você usar a referência, a gente usou as fotografias como referência para a gente montar a ponte no 3D e aí a gente faz o que a gente quer fazer ali, exatamente como. Eu acho que assim, foi um projeto muito legal. Eu acho que ele ficou. Assim, ele não foi exatamente como a gente gostaria, no sentido de não foi a nossa primeira ideia, mas depois que a gente entendeu que, assim, pô, vamos. Não vai dar para usar fotografia, vamos usar 3D. Aí ele ficou exatamente como a gente É, queria a partir desse momento. foi. E também foi massa, eu lembro que eu cheguei a ligar no Detran, né? Liguei no Detran, Exato. aí eu liguei, aí a moça atendeu, eu falei, ó, quero fechar a ponte JK pra fazer um projeto assim e tal. Aí a moça ficou sem entender nada, falou, ó, você tem que... Na verdade, eu liguei pra polícia. Liguei pra polícia. Eu entrei em contato com um amigo meu que é policial, falei, cara, como é que eu faço pra fechar uma via aqui em Brasília? Porque a gente precisava fazer o drone, o HDRI, na altura dos carros, né? Para o reflexo bater com a posição ali, né? E o HDRI ele é muito importante, cara. É o que faz a ambientação. Basicamente é o HDRI. E eu lembro que eu falei, aí eu liguei na polícia, aí eles falaram, você tem que ir no Detran e agendar e tal. Eu falei, não, beleza. Aí a gente falou, não, a gente tava na esplanada, a gente ia fazer na esplanada e depois, quando a gente conseguisse fechar a via, a gente ia pra lá. A gente resolveu descer lá, pra ponte. A gente chegou lá, a gente viu que não iria precisar, velho. Tipo assim, tinha um intervalo entre os carros que dava pra botar o drone lá, ele fazia as fotos, tipo, demorava, sei lá, uns 2 minutos, 1 minuto e pouco, 2 minutos pra ele fazer essas fotos. E era o tempo que a gente tinha entre um carro e outro pra gente poder voltar com ele, né? Só que acabou que por a gente usar o 3D não precisou disso, porque o próprio programa já faz os reflexos, né? Então foi mais tranquilo. Mas foi massa. Eu sempre gostei disso, velho. Tipo assim, de. Eu, na verdade, não sempre gostei, não. Tipo assim, eu fui entendendo isso, né? O tanto que é massa você ousar com essas coisas. É tipo assim, você ir além, né? Pô, fechar uma via. Eu nunca imaginei isso. Só via coisa do pessoal de filme fazendo isso. Fechar um bairro pra fazer o filme e tal. Eu tava me achando o cara, filho. Mas foi massa, velho. Tipo, foi. E a gente conseguiu trazer, assim, pro que o João Felipe tinha desenhado, né?
montou as composições de acordo com o que ele tinha feito, e a gente chegou no resultado, assim, eu vejo que foi muito satisfatório e o resultado desse projeto. E foi, se não me engano, foi o primeiro projeto que a gente usou IA, que você usou IA na comp final, não foi? Foi, usamos IA para melhorar algumas texturas da rua, da ponte, do cenário de fundo, assim, foi, mas assim, foi um processo de IA inverso. A gente usou IA no final. É. Não usamos IA no início, né? O início normal, criamos tudo do zero, toda a ambientação feita do zero e tal, mas aí utilizamos IA. Não, e tipo assim, foi um uso muito sutil, velho. Assim, eu Sim, mesmo, quando eu mandava pra você os objetos 3D e você devolvia pra mim a composição, velho, eu não fazia ideia que tinha. Eu olhava cara, isso é o uma asfalto. tecla. Isso é uma tecla que eu bato hoje sobre isso, cara. O uso perfeito de IA, ele é o uso invisível, aquele que você não percebe. E assim, tem um problema hoje com o uso de inteligência artificial, é que algumas coisas é muito fácil de notar. Algumas imagens que você gera, e aí você bate o olho, você sabe que é IA. Algumas animações, alguns vídeos você vê, você bate o olho, você sabe que é IA. Sim. Alguns textos você lê, você sabe que é IA. Isso para mim é um problema, porque para mim é igual eu falei, o uso de IA perfeito é aquele que você nem percebe que aquilo ali tem IA. Sim. E é isso, é esse nível assim que eu quero estar, e é esse nível assim que eu nas minhas coisas eu tento fazer, do tipo, pô, se você for um cara muito vivido ali, muito experiente, talvez a pessoa que cria, talvez ela até perceba assim ali, mas é um olhar que tem que ser muito aguçado assim, é bem difícil de perceber algumas coisas. Sim. E tipo assim, uma coisa que foi muito legal também foi o pós, né? A gente finalizou o projeto. Não, aí outra coisa também que eu esqueci de falar, velho. Que no começo eu falei, né, que eu sempre gostei do design da Porsche. Ao longo do processo, enquanto eu modelava o carro, velho, eu fui. Porque assim, quando eu vou modelar o carro, nem sempre a gente encontra o blueprint perfeito para a gente poder modelar o carro, né? Aquelas imagens que a gente vê de lateral, frontal, topo. E então eu começava a ver muito vídeo, ver muito, tipo assim, documento falando sobre o carro e tal. E nessa, velho, eu fui conhecendo a história da Porsche. Tipo assim, entendendo que o design da Porsche ele veio do Fusca. Tipo, o mesmo cara que desenhou o Fusca foi o cara que desenhou a Porsche. E você vai conhecendo a história do carro ali, da marca em si e tal. E vai, é aí que eu fiquei apaixonado. E eu fiquei mais apaixonado ainda quando eu me tornei o motorista da Porsche. Você me colocou lá. Eu tenho que falar também que minha mãe participou do projeto, porque ela que tirou minha foto assim, né? Minha mãe tirou minha foto e foi o que. Não sei se alguém percebeu, mas era eu lá dirigindo. E eu tenho muito orgulho de Ah, contar essa isso. parte assim, cara, foi bem no início das IAs, né? E aí a gente meio que tentamos criar uma É, persona. Só que, caramba, não tava fácil, igual eu falei, tava no início ainda, não, cara, não tava saindo como a gente tem gostaria. um estúdio que tá fazendo isso, velho, que tá muito bom, velho. O Icon CGI. Velho, vou te mandar, velho. Os caras, velho, eles estão fazendo um projeto incrível, velho. Eles fazem o carro 3D e bota a pessoa lá, velho. E a pessoa já vai respeitando a distorção da lente, velho. Tipo assim, tu olha assim, velho, parece uma foto mesmo, velho. Bizarro, bizarro, velho. Os caras são muito bons. Não, então, hoje em dia, esse processo, ele é igual eu tava falando ali de você inserir uma pessoa num ambiente, né, que a gente faz ali no 300. Sim. Tipo, é muito, hoje em dia tá muito mais fácil. Cara, é até legal porque assim, a gente tá contando aqui uma linha do tempo muito antiga, É, de, sei lá, 2021, mais ou é. menos, 2020, mais ou menos essa época aí, pandemia mesmo, até agora, Sim, 5 anos depois. Então, assim, é uma linha do tempo muito extensa, que muitas coisas aconteceram e muitos momentos aí na criatividade das coisas que são diferentes, né? sim. Esses projetos aí de pré-inteligência artificial, a inteligência artificial não estava pronta ainda. Mas a gente vai falar de um projeto aí, o nosso projeto mais recente, É. que ele foi bastante inovador, assim, para a época também. Hoje, talvez Foi, ele já a esteja. gente lançou ele no ano passado, só que a gente começou ele foi no início ou no meio do ano, não foi? Acho que foi no início do ano.
O Foi um Dadal? projeto que a gente estava fazendo com nosso tempo livre, né? A ideia meio que a gente foi lapidando com o tempo também. Sim, Foi um projeto bem longo nesse sentido que a gente também fazia quando tinha tempo, né? Nessa época, sim, pô, a gente já tá com nossa carreira, já tá andando há um tempo, né? sim. E aí meio que é realmente fazer as coisas com um tempo livre, né? Mas, pô, esse projeto aí foi, quando se trata assim de novo, a gente usou todas as técnicas possíveis. Usamos o João para fazer o desenho exatamente na posição que a gente gostaria. Isso. Usamos 3D, usamos muito Photoshop e usamos inteligência artificial numa época que ninguém estava fazendo. É. Ninguém estava usando o desenho para criar pessoas realistas, né? É. E a A gente gente, fez assim, esse processo. a gente usou o desenho como prompt, né? A gente usou o desenho como prompt. A gente pô, transforma esse desenho numa pessoa realista. E ninguém estava fazendo nessa época. Pouquíssimas IAs não estavam prontas ainda. Foi um processo bem extenso, assim. Mas caramba, que legal que foi, né? Foi um dos resultados, umas peças mais legais, assim. Eu sempre gostei desse estilo meio inusitado, assim, do tipo peças que não são realistas, no sentido assim, no nosso mundo que a gente vive nunca aconteceria, mas A a estética peça, ela, realista, né? a estética realista te É. faz crer que Cara, talvez eu seja até recebi um possível. comentário agora no perfil, né? É, um cara entrou, ele comentou nesse projeto lá, né? No Instagram aqui da Cave. É, ele falou assim, muito mais mágico do que o comercial de IA da Coca. Aí, mais uma vez, a gente sempre dando tapa na cara da Coca-Cola. Eu, não, eu só tenho agradecimento à Coca-Cola aí, foi muito boa para mim. Eu Vivi um não. momento mágico. É, assim, eu fico muito feliz de ser comparado com a Coca, né? Não, mas aquilo é isso, pô. A gente passou uma ideia ali bem legal, né? É, Foi um projeto bem legal, velho. é isso, velho. E tipo assim, uma coisa que eu tenho visto, né? Que tem muitas pessoas que começaram a chegar ali no perfil da Cave e muita gente da área, né? Muita gente que já trabalha na área, que às vezes está tentando uma oportunidade ali. E até para fechar o assunto assim, né? Fechar a conversa aqui, assim, é, cara, não é porque a IA tá aí que a gente tem que desistir da criação, velho. Tipo assim, desistir, tipo, deixar de gostar do que a gente faz, né? É, eu acho que muito mais a IA tá chegando como um novo recurso criativo, mas os antigos não perderam, velho. Eu teve o Anymotion agora em São Paulo, e uma coisa que eu achei muito massa foi como, tipo, muitos palestrantes lá, eles continuam usando tudo que eles têm à volta para poder criar os projetos deles, né? E isso que é legal. Então, pô, tu vê gente lá que cria animação frame a frame com o que tem, velho. Tipo, sei lá, acho que teve gente lá que fez animação até com carvão, pô. Tipo, a pessoa pega um papel, desenha com carvão, tira foto, desenha outro tal e monta uma animação absurda. O carvão não chegou agora, não, pô. Não é porque a IA tá aí que agora tudo tem que ser feito só com IA. Mas a IA é um recurso poderoso que é legal usar. Igual você falou, assim, se você usa ela de forma sutil, se você usa ela é, de um jeito que mostre a sua identidade ali, pô, velho, isso aí é muito massa, velho. Total, eu acho que o processo, velho, nunca vai perder. É, é isso. Acho que deu bom, hein, velho. Ficou quanto tempo? É, acho que é porque eu tive outra gravação. Acho que ficou 1 hora e pouco, sei lá. Deu Acabou bom. que rendeu, eu achei que a gente ia falar só de um projeto só. Não, foi massa, vai dar pra tirar outros cortes aqui, pô. Tá massa demais. É, rola, eu te marco lá no. Quando eu for postar. Eu acho que eu devo postar um hoje ou amanhã, velho. Aí eu vou te mandar antes pra tu ver se tá de boa, aí eu posto, beleza? Beleza, mano. Vou parar aqui. Pô, Bora fazer. deu até vontade de. Boa. Deu até vontade de fazer outro projeto, velho. É, não, Pensar em pô, tem alguma que colocar o coisa. Rafael também, pô. Fiquei só lembrando aí do. Faz uma pose aí pra eu pôr no Instagram. Oxi, o que é isso? Vou usar essa. Eu sabia que rolava isso, velho.
top. Oxi. Ô, velho, é isso, mano. Valeu demais, foi top. Foi bom pra mim também, velho, relembrar